Olá, tudo bem? Começando mais um Hiper Business pela TV Mais para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Hoje vamos falar sobre um projeto muito interessante, localizado entre Sertãozinho e Pontal. Vamos falar sobre o Museu da Cana, o único que se tem notícia no mundo, engenho de açúcar e álcool do século XIX, com todo o seu maquinário preservado. Aliás, uma proposta interessante de resgate da memória cultural e da memória da indústria da cana no nosso país. Para tanto, estamos recebendo Leila Eck, que é a gestora do Museu da Cana. Leila, muito obrigado pela presença aqui no Hiper Business. E que proposta interessante, né? Uma unidade, um engenho fundado ainda no século XIX, no final, que de repente a gente encontra com as máquinas, com o maquinário todo preservado e tudo aquilo, todo aquele resgate, toda aquela história condensada naquele parque industrial lá entre Sertãozinho e Pontal. Obrigado mais uma vez pela presença e que história bacana é essa? Bom, em primeiro lugar, André, eu gostaria de agradecer, em nome do Museu da Cana, a oportunidade de estar aqui no seu programa. É uma honra para nós. A honra é nossa. E, mais importante ainda, eu queria fazer um agradecimento a você, André, que tem contribuído muito com o fomento, né, do Museu da Cana. Antes mesmo de virar museu, você, imagina, parceiro, companheiro, contribuindo com o seu conhecimento, com a sua experiência. Leila, então, não fazemos mais obrigada. do que a nossa obrigação. Pela causa. Eu sei, mas você faz um esforço a mais aí. Eu te agradeço. Mas conta pra gente essa história, né? Qual foi a trajetória daquele pedacinho de terra encravado no coração do nosso interior de São Paulo? Olha, a história ela é muito interessante, muito rica. Um fazendeiro alemão com o nome Francisco Schmidt, vizinho de uma fazenda chamada Pocinhos, ele compra, né, essa fazenda do Alexandre Balbo para diversificar o negócio do café. Até então ele era conhecido como o rei do café. Francisco um dos maiores Schmidt, produtores de café do mundo, se não foi o maior do mundo por um bom tempo. Né? Ele foi após o Henrique Dumont, que foi o primeiro rei do café, depois ele o segundo, né? Depois que o Dumont falece, o Francisco Schmidt passa a ser o primeiro rei do café. O Henrique Dumont, pai do Santos Dumont. Pai do Santos Dumont. E o Francisco Schmidt, que era o dono da fazenda Monte Alegre, onde hoje está o campus da USP, aqui em Ribeirão Preto. E o Museu Histórico e do Café, que são museus municipais que estão ali na antiga sede dessa fazenda. Ali, aquela sede onde ficam os museus, era a sede da fazenda onde morava o coronel, como era chamado, Francisco Schmidt. Então ele comprou aquela fazenda já para diversificar os negócios, fugir um pouquinho do café e talvez pensar um pouco na cana que estava surgindo, né? Então, começou a desenvolver ali. Começou a desenvolver ali. Ele pensa nessa produção logo após também uma lei, né, de Sertãozinho, feita pelo prefeito Aprígio de Araújo, que cria um incentivo, né, para quem quisesse produzir açúcar de isenção fiscal. Então, ele se aproveita dessa lei e pensa na diversificação, né, da produção e vai produzir cana, produzir açúcar, na verdade. Então, em 1902, ele compra essa fazenda do Alexandre Balbo. Quer dizer, a fazenda já existia antes de 1900? Já existia. O Alexandre Balbo ele compra no final do século XIX para produzir cachaça, né, aguardente. E mais logo ele não dá conta e vende para o Francisco Schmidt. Quer dizer, o engenho já existia no século XIX. Já existia no século XIX. E aí, então, em 1906, o Francisco Schmidt inaugura o engenho central, no momento que ele consegue, né, construir aquelas edificações todas e trazer, por intermédio do Henrique Dumont, já o irmão do Santos Dumont, as maquinárias que estão lá até hoje.
com datas de 1876, 1880. Vindas do Reino Unido, né? Vindas da Europa, da Escócia, da Alemanha, da França. Então, até hoje você consegue ver as marcas dessas máquinas. Os anos de fabricação. E as datas de fabricação. E estão lá até hoje, na sua linha de produção, intactas. No local onde e vou elas te têm dizer, que estar. parece assim, que se apertar a chave, ela volta a funcionar, sabe? Então é incrível, parada ali no tempo. Quem vai ao Museu da Cana hoje tem uma sensação de voltar à história, porque encontra ali naquele espaço todos esses equipamentos guardados da mesma maneira que estava 100 anos atrás. Né? Com muita conservação, o grau de conservação interessante. Isso graças... esse engenho, ele foi constituído, eu imagino assim, que foi graças a 4 famílias, né? Que é a família Dumont, a família Balbo, a família Biage, não, 3 famílias, né? E a família Biage. Então, graças a elas e esse espírito de conservação, é que nós temos esse equipamento, esse conjunto de acervo conservados até hoje. Quando você fala o irmão do Santos Dumont que ajudou também a trazer o maquinário, é o Henrique Dumont Vilares. Vilares, que também tem o mesmo nome do pai, Henrique Dumont, irmão do Santos Dumont, né? Que ajudou bastante. Ele tem uma história também de engenho aqui pela região. Em Santa Rosa do Viterbo, que foi o primeiro engenho, na verdade, nessa região aqui do interior do estado de São Paulo. O Henrique Dumont Vilares que abriu em Santa Rosa e depois veio o engenho central. Só que esse lá de Santa Rosa não existe, pelo menos com esse grau de conservação. Não existe mais. Não existe mais. Bom, aí vocês em algum momento decidiram, houve uma decisão de transformar no museu. Aí já estava nas mãos da família Biagi, né? Quer dizer, onde a família Biagi entrou nessa linha do tempo? Olha, o Francisco Schmidt, ele falece em 1921. Né? E a partir de então, a família, né, os herdeiros é que vão gerenciando, né, os negócios do pai. E em 64 eles vendem para o Maurílio Biagi, que nesse período era proprietário da Fazenda Vassoural, onde antes era de propriedade de Francisco Schmidt. E vizinha a Então fazenda... a história se repete. O Maurílio Biagi, que era vizinho da Fazenda Engenho Central, compra para entrar na cota, né, para aumentar a cota de produção de açúcar. Né, e logo depois ele também passa a produzir álcool ali no Engenho Central. Quer dizer, a família Biagi já tinha produção de açúcar e álcool, ele comprou também com uma maneira não só de diversificar as unidades, mas de agregar, aumentar a produção, expandir a produção, a cota de produção. Né? E é claro, ali teve uma modernização, mas muito do maquinário original acabou sendo preservado. Aí encerra-se quando as atividades? Então, é interessante, né, acrescentar que quando o Maurílio Biagi compra aquela área, ele percebe, né, no edifício principal que aquele conjunto de maquinário tinha uma potencialidade de museu. Histórica. Então, a partir desse momento, ele para com as atividades. Ele não produz mais nada. Ele só vai usar mais um período a parte da moenda só, que continua moendo a cana para a produção do álcool, né, do álcool e do açúcar. Então, a partir desse momento, ele conserva as máquinas. Ele mantém higienizadas, limpas, né? E essas atividades vão até mais ou menos no período da década de 70. E até 73, mais ou menos. E a partir de então, ela passa até 84, mais ou menos, 90, no final de 80, década de 80, ela passa a ser apenas uma base da Santa Elisa, né, uma base de trabalho da Santa Elisa. Da usina Santa Elisa, que era a principal usina do grupo, da família Biagi. E aí houve então essa intenção de transformar em museu, meio que realizando o que o patriarca da família
anteviu naquele período, né? E aí foi um grande desafio, né, Lênia? Foi. Foi aí quando Maurílio Biagi falece em 78, o Luiz Biagi passa a ser herdeiro dessas terras, né? E ele junto com toda a família, apoiado pela toda a família, desejam realizar esse sonho do pai, que também era sonho de toda a família, transformar aquele lugar em museu. Então foi muito árduo, foi uma batalha, foi muitas dificuldades, né, enfrentadas de como é que se transforma um lugar em museu aqui no Brasil, né? Então, mas em 2005, quando o Luiz doa essas terras para o Instituto Cultural Engenho Central, a partir do momento que se tem um CNPJ, então, através disso, consegue, com projetos incentivados por programas culturais do governo, Leis né? de incentivo. Leis de incentivo, então consegue a aprovação de um projeto e aí, né, nessa construção, em 2013, a gente consegue realizar a última fase da primeira, né, de constituição para o Museu da Cana, né, para a abertura do Museu da Cana. Então, em 2013, a gente trabalha com a higienização do lugar e a adequação dos espaços para a visitação pública. Projetando os espaços para visitação. Para visitação. Porque não dá para mexer muito ali, né? Não dá para você pegar a linha industrial e deslocar para lá ou para cá. Tem que adaptar todo o museu à realidade e a como ele está, né? Como ele está. As características originais. Intervenções mínimas, né? Para você não perder esse conteúdo. Essa informação de arquitetura, de produção, né? de maquinário. Até quando organização da produção. Então, foi uma intervenção mínima, mais de higienização mesmo. O que nós tivemos de obras novas, né, de intervenção nova, foi o pátio histórico, né, adequado para quem é cadeirante. Para uma socialização das pessoas todas. Então, para dar mais conforto para receber as visitas. E o restauro das casinhas ali, né, das pequenas casinhas em volta. Adaptação das casinhas de apoio. Para os sanitários e reserva técnica e tudo mais. Vamos para o nosso intervalo. Hiperbusiness volta daqui a pouco.